É possível estudar farmácia à distância com qualidade? Na Unicesumar, sim, e eu vou te mostrar o porquê. Aqui você conta com a nossa metodologia híbrida, tendo aulas online, ao vivo e gravadas, com professores especialistas na área e acompanhamento de tutores. E nos encontros presenciais, você coloca seu conhecimento em prática em laboratórios e simuladores, se aprofundando em novas tecnologias farmacêuticas. Além disso, seu material didático é completo. É um laboratório na palma da mão. Nos anos finais do curso, você ainda vive o dia a dia da profissão através de estágios em empresas conveniadas. Legal, né? Só uma universidade com mais de 30 anos de tradição e que é referência no ensino de medicina e área da saúde pode oferecer tudo isso para sua formação. Faça sua graduação em Farmácia EAD na Unicesumar. Alimentar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar ao vivo aqui da Unicesumar. Quinto andar do nosso estúdio aqui no prédio da Unicesumar para mais uma edição do Teoria de Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, em busca da razão perdida. Estamos juntos, edição de número 710 ao infinito e além. Como vão vocês? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. O Teoria de Tudo, que está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, por toda a plataforma, nos seus links de WhatsApp, onde você quiser, o nosso conteúdo de alto entretenimento e imperecibilidade. Estamos prontos para mostrar com você os caminhos que nos levam a essa transformação digital, novo jornalismo independente, mas muito sério, muito responsável, é o que nós propomos para você. O Teoria de Tudo no guarda-chuva de Sabe Caxias, aonde você encontra também no nosso site, nosso rádio portal, os conteúdos, não é, para a nossa audiência, como rádio, como notícias, enfim, desde 2010 a nossa empresa segue transmitindo para você com novos produtos, como o Resenha Pop, com a Valéria Monteiro também, jornalista, primeira mulher, aliás, a apresentar o Jornal Nacional, tem um site muito legal, valeriamonteiro.com.br, o quadro Entre Linhas, todas as quartas-feiras, ela está aqui conosco trazendo também a sua posição firme, forte como líder, não é política, como jornalista, e no programa 709 ela se posicionou muito fortemente, inclusive com relação ao que aconteceu, né, com a ministra Marina Silva no Senado, totalmente acuada pelos senadores raivosos, né, irracíveis, enfim, muito chato isso para o nosso país, que repercutiu, né, em todas as mídias, e é claro que nós não poderíamos ignorar este assunto. O Teoria de Tudo hoje, daqui a pouquinho, vai falar também sobre saúde, porque a Unicesumar está apoiando junto com outros patrocinadores e parceiros, um evento de vital importância para os dias de hoje, que vai falar sobre física quântica, espiritualidade, com o escritor, autor do livro Cura Absoluta. Ele vai ministrar um curso aqui na Unicesumar, com ele que é o Pablo Lompart, e trará muitas ideias novas para este tema, um evento que vai ter também um pré-lançamento para esta divulgação. E a Hackpass está aqui conosco, ela é fonoaudióloga, trabalha com práticas integrativas, com o público neurodiverso. Ela também, né, estará organizando, uma das organizadoras do encontro de pré-apresentação para a divulgação do autor do livro, como eu falei aqui, né, o Pablo Lompart, o Cura Absoluta. A gente vai falar sobre, aliás, a atividade da hack, a neurodivergência é um tema que a gente sempre aborda aqui no programa, então não custa, né, incluí-lo mais uma vez, em instantes, daqui a pouquinho, depois do intervalo da Unicesumar,
quero trazer para você também aqui a RAC para tratar deste assunto. É o Teoria de Tudo que está no ar. Fique conosco, estamos começando mais uma edição. Lembrando, é claro, os destaques para você que vê o programa fora do tempo e do espaço. Em tom de campanha, Lula diz que não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país. Vendas de Tesouro Direto somam 7,1 bilhões de reais em abril. Mundo deve ter novos recordes de calor nos próximos 5 anos. Israel diz ter matado o chefe do Hamas. Polícia Federal avalia medidas sobre telefonema de Bolsonaro a Mourão antes do depoimento do senador ao Supremo. Governo do Rio Grande do Sul reafirma que não há novo foco de gripe aviária no estado. Esses e outros destaques, né, você encontra sobre aí a referência do tempo, porque você pode nos ver fora do tempo, como nós temos dito hoje em dia, né? Ficamos com a nossa pós-audiência trazendo conteúdos para todos. Vamos então ao rápido intervalo e já voltamos para falar sobre o encontro. Quarta para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância.
Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Muito bem, o rádio põe no ar uma conversa incerta. Estamos de volta com Teoria de Tudo para falarmos, então, né, a nossa pauta aqui é sobre este evento que vai acontecer com a presença do Pablo Lompart, que vai falar sobre cura e outros assuntos. Eu vou trazer a Raque para a tela aqui, já anunciei ela, está na tela. Raque, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, querida. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui com você, com todos vocês. Muito prazer também te conhecer. Prazer é todo meu. E saber, né, um pouco mais sobre este evento, é a pauta do programa, mas também quero saber um pouco sobre você, sobre a tua atividade, né, a gente vai falar sobre a programação, sobre o evento, sobre tudo que nós citamos. Conta um pouco da tua história, por favor, como fonoaudióloga. Sim, me formei aqui em Caxias mesmo, né, na Faculdade Fátima. Uhum. Estou atuando há 5 anos no mercado, e o meu público em específico é o infantil, né, então sou fonoterapeuta e trabalho com as crianças, as famílias neurodiversas, né, então de todas as crianças atípicas, autismo, TDAH, TOD, síndromes, paralisia. Então, conheci muitas famílias e intervi muitas famílias. E ao longo da minha trajetória, fui fazendo algumas especializações dentro da ciência, né? Mas algo sempre me chamava mais atenção para buscar alternativas. E aí que entrou as práticas integrativas e complementares em saúde na minha vida. Para quem ainda não me conhece também, sou uma adulta neurodiversa, então eu contribuo com toda a minha experiência, tudo que eu passei na minha infância, na minha adolescência, a parte da vida adulta, até conseguir chegar hoje, né, uma vida mais naturalista, mais livre, mais conectada com a natureza, mais consciente. Então, aos pouquinhos, nas minhas redes sociais eu venho trazendo, né, que é possível cada vez mais a gente se voltar para o natural. E aí, às vezes eu trago, né, uma comida, um chá, trabalho com aromaterapia, né. Nesses 5 anos eu fui trabalhando bastante na prática, vendo como que funcionava, né, nas crianças, enfim. E aí foi se tornando uma paixão. Então a aromaterapia é uma das práticas que eu aplico na minha vida, né? E venho trazendo esse conhecimento para as pessoas e especificamente ali com as crianças. Mas também sou arteterapeuta, eu faço mandalas, né? Por hora eu estou um pouquinho parada, mas eu tenho uma lá para confeccionar. Né? E também, né, entendo bastante sobre suplementação, sobre homeopatia, tenho bastante vínculo com amigas nutricionistas, a gente faz um lindo trabalho, né, tem a questão dos detox, trago bastante sobre isso também, que é uma palhinha do que o Dr. Pablo vem trazer para nós aqui em Caxias, para o nosso amado Rio Grande do Sul, porque ele é argentino, mora aqui no Brasil há mais ou menos 30 anos, e hoje, né, reside em São Paulo. Então, minha trajetória é bem voltada para essas questões. Né? Eu queria que tu especificasse um pouquinho essa ideia de adulta neurodivergente. Como foi o teu diagnóstico? É adulta porque tu se tornou adulta com o diagnóstico ou tu só teve o diagnóstico depois de já ser adulta?
Então, o diagnóstico mais preciso, ele está recente, né? Vamos supor assim, 5 anos para cá, que começou a dar esse boom do diagnóstico de autismo, de TDAH, né? Mas há 30 anos atrás, eram outros tipos de diagnóstico e não era tão já especificado, não tinha tantos estudos e também não era tão aberta, né, a essa, vamos dizer assim, do CID, do diagnóstico em si. Então, naquela época, eram outros tipos. Exemplo, tá? Transtorno mental, dificuldade intelectual, deficiência intelectual, esquizofrenia, dependendo. Então, tinha, né, essas outras nomenclaturas. Então, acho que a gente foi abrangendo muito. Na minha época, um autista, né, de suporte nível 1 era um Asperger, né? Asperger. Então, esse era uma das minhas nomenclaturas. Tinha dificuldades em algumas questões, facilidades em outra. Hoje já é classificado como nível 1 de suporte, né? E aí o TDAH veio vindo mais da adolescência para a vida adulta, mas na verdade a gente sabe que ele já sempre esteve ali, né? Só não era, daqui a pouco, estudado. Hoje a gente tem muitos estudos, se abriu muito, então é muito mais fácil da gente identificar no adulto. E não é uma condição que vai te trazer bloqueios, dificuldades, a não ser que você veja isso como realmente um problema, né? Eu sei que, né, pelo sistema de saúde, pelos CIDs, é classificado como uma doença, mas eu vou lá e quebro esse gelo. Esse iceberg não é para existir, porque quando a gente vê isso como uma doença, a gente fica triste, a gente vê bloqueios, a gente não consegue ver o além. Então, quando eu tomei consciência na vida adulta que sim, aqueles outros diagnósticos poderiam, né, ser estes mais atualizados, eu fiquei triste. Digo, nossa, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? E eu tive que transformar isso dentro de mim. E foi muito lindo esse processo. E aí, hoje, eu trago para as mães, para essas crianças que vêm para mim, esse outro lado, que não é um problema, né, que pelo contrário, é uma solução. Essas crianças têm, né, essa missão de transformar as famílias, né, de despertar para algo novo, trazer novas ideias. Elas estão trazendo o novo. Só que por muitas vezes trazer o novo dá um agito, né, dá um conflito, né, na sociedade, né, com as pessoas, porque estávamos acostumados a de um jeito, né, e de repente do nada, opa, tendo que mudar tudo. Então é a grande oportunidade de uma transformação. Então, muitos estão se descobrindo na vida adulta. E eu tenho outras teorias, assim, que todos nós somos em algum fator. Porque é a transformação do planeta Terra, é a transformação, né, biológica do ser humano. Estamos em transformação. Né, estamos dando um upgrade cerebral, vamos dizer assim. Eu concordo, eu penso da mesma maneira. Eu tenho, né, pessoas na família diagnosticadas com autismo, né, com hiperatividade, né, diversas, né? Eu mesmo não sei se eu não sou um dinossauro com hiperatividade. Agora, que tipo de comportamento tu sentia, assim, que te levou a dizer, olha, estou aqui com uma dificuldade, porque tem a questão da dificuldade de se concentrar num projeto, mas também tem o hiperfoco, né? Sim. Eu sempre fui classificada pelas pessoas, isso lá na minha infância, adolescência e partezinha da vida adulta. Tipo assim, a Raquel tá sempre no mundo da lua. Minutos atrás, né? A Raquel tá sempre no mundo da lua, a Raquel não socializa, a Raquel isso, a Raquel aquilo. Pra mim era normal. Hoje a gente já sabe que é uma dificuldade de sociabilidade, mas não porque eu não sei me socializar. Tem algumas coisas assim que são sobrecargas, né? A gente já, dentro desse âmbito, a gente fala muito, né? Quando a criança, como é o meu nicho, né? A criança se sobrecarrega, ela surta, ela tem comportamentos negativos, ela representa de alguma forma e é sempre negativa. Quando tu tá adulto, tu não vai poder se jogar no chão e, né, espernear, porque criança faz isso
por um motivo, o adulto ele vai buscar outras coisas para tentar se livrar dessas sobrecargas. Então, antes de saber e me autoconhecer melhor, eu tinha muitas sobrecargas de pessoas, situações, de barulho. Que para outras pessoas não são sobrecargas, são cargas que se transformam com estímulos normais, sobrecargas. Eu vou dar um exemplo da audição, né? Aquela criança tem sensibilidade auditiva. Eu diria que a gente consegue ouvir um pouquinho mais e além do que era até então classificado normal, né? O que pode trazer, sim, um desconforto no nosso dia a dia. Nossa cidade, o nosso planeta é um pouco barulhento, né? Bastante. Então, quando eu digo que elas estão trazendo a transformação, é até nesse aspecto, né? Não, concordo. No sentido, inclusive, espiritual, né? As mutações. Sim. Nem toda mutação sobreviveu, né? Temos Sim. que, né? Que, na verdade, que segundo Darwin, quem sobrevive são os mais adaptáveis, não são os mais fortes, sempre, né? Mas aqui nós, inclusive o próprio evento vai tratar de física quântica e espiritualidade. Sim. Então se vai além da evolução material da mente, né? Sim. Do cérebro como máquina, como ferramenta da mente. Não sei se vocês classificam assim, né? Eu observo dessa forma, né? Eu acho que cada um vê esse universo de uma forma muito interior, né? Perfeito. Eu diria que aquilo que eu tinha como dificuldade eu fui transformando, porque isso é possível. Mas eu precisei fazer muitas mudanças para chegar hoje e ter uma condição melhor. E é isso que eu vejo por muitas vezes nas famílias e nas crianças. E aí, sabendo disso, é como um guia, né? A gente, não vai por esse caminho que vai dar ruim. Vai por esse que é mais fácil, é mais tranquilo, vai conseguir desenvolver melhor. Então, o que poderia ser algo muito difícil pode se tornar uma grande potencialidade. A questão dos hiperfocos, ali está mostrando algo. Seja para transformar, porque não dá mais para ser daquela forma. Então, a criança está indicando é a forma que ela entende que pode se comunicar, ou tanto quanto tem um dom oculto ali. Geralmente, eu vejo muitos dons ocultos. Dons de voz, de canto, de artes, de criação. Muitos ali, quando crescerem, vão ser grandes criadores de coisas novas, provavelmente de tecnologia, e é o que a gente precisa para esse planeta. Né? O Beethoven, por exemplo, provavelmente fosse, né? Porque ele vivia Einstein, né? Os grandes cérebros, né? Que tiveram, para ter uma habilidade tão destacada das outras, né? Tem que ter uma dose maior de energia focada naquele assunto, né? E aí, ainda, Raquel, dentro dessa ideia, te usando como exemplo, já que tu se disponibilizaste a isso e trata disso hoje, né? Isso às vezes passa por um processo doloroso de erro e acerto, né? Isso, e às vezes não é bom. Às vezes o chicote do erro nem sempre cai na bagagem já acelerada ou sobrecarregada, né, da pessoa que tem a neurodivergência, né? E aí precisa uma ferramenta para isso. E qual foram as ferramentas principais terapêuticas? Que a terapia serve para que você não precise sofrer todas as consequências das dificuldades que você vai encontrar com a neurodivergência, né? Sim. Só para as pessoas entenderem, né? Eu segui todo o padrão tradicional. Me perguntarem, tu fez isso? Quando criança fiz assim, foi a coisa que eu mais fiz até os 12 anos de idade. E foi algo que me marcou muito. O que era? Fisioterapia. Fisioterapia cerebral. Não, fisioterapia normal, para poder ter condição motora ampla, né? Conseguir correr, brincar, enfim, etc. Eu tinha bastante dificuldades com isso. Eu acho que é uma das coisas que mais lembro da minha infância. Mas me faz a pergunta de novo. Que ferramenta, né? Para pular as etapas de sofrimento, que é a ideia de todo mundo. Ícones não é bem o termo. Atalhos também não é. Então vamos fazer o seguinte, vamos separar isso. Tá bom. A Raquel que era antes de despertar para a mudança e a Raquel que despertou para a mudança. Daí fica mais fácil da gente fazer as pessoas entenderem. Então, foi uma pessoa muito tradicional até ali.
Então, fiz tudo o que tinha que fazer dentro de terapias, psicologia, medicação. Nessa, Raquel, até né, os 12, seguir os teus pais que identificaram, né? A dificuldade que tu tinhas, ou tu? Até os 12 anos foram teus pais Os meus pais, eles, que né, notaram que tu estava sofrendo por alguma razão. Sim, os meus pais, eles já são falecidos. Uhum. E eles faleceram sem compreender o que a gente está vivendo hoje com as famílias. Certo. Né? Eles tinham, vai no médico cada tanto tempo, aumenta a dosagem de medicação, faz isso, faz aquilo. Então sempre foi muito tradicional até ali. Mas só que até ali eu vivi num sofrimento muito grande. Primeiramente porque eu vivia como se fosse dentro de um sistema, né? Ia seguindo as regras que tinha que ser, porque era isso aí. Sem sentir Eu não nada tinha, de bom. eu não tinha uma visão de autoconhecimento. Uhum. Eu despertei para o autoconhecimento ali no período, né, de 2020. Já estava, querendo ou não, aos poucos tendo mudanças na minha vida, né? Há 10 anos, 15 anos atrás, eu mudei a minha alimentação, fui retirando algumas coisas. Posterior, foi adentrando cada vez mais para a espiritualidade. Espiritualidade, muito tempo atrás eu acreditava que era ter uma religião, seguir um local, seguir pessoas, seguir aquilo que estava sendo dito, e aí depois eu descobri que na verdade a espiritualidade é o autoconhecimento total do nosso ser, que nós somos verdadeiramente. E foi ali que muita dificuldade se transformou, se tornou algo muito positivo. Então eu tenho um antes e um depois, e foi com essa mudança. Então você precisa querer mudar, você precisa querer olhar para onde está doendo, para onde tem, né, uma causa, tudo tem uma causa. Eu precisei nesse processo de transformação olhar muito para o meu pai, para minha mãe, a minha história de vida, né, que eu não trouxe toda ela aqui, né, mas sou uma criança que foi adotada, então os meus pais que são falecidos, eles eram os meus pais adotivos, então eu tenho todo um histórico familiar que eu precisei olhar, e cada vez que eu olhava para esse histórico familiar, para esse pai, essa mãe que me deram a vida, né, honrar a vida, o pai e a mãe que me criaram, que me deram todas as condições possíveis que possivelmente a minha família biológica não teria chegado aqui se não tivesse tido todo esse processo. Só que até então eu não olhava para isso. Precisa às vezes acontecer algumas situações na nossa vida para a gente olhar, e eu escolhi olhar com amor para isso, porque eu poderia estar exatamente do mesmo jeito, não ter passado por essa transformação. Sim. Né? Ter aceitado a vida como ela é, desse jeito assim, E né? sofrendo, né? Claro. E continuar, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero saber quem eu sou de verdade, eu quero olhar para minha espiritualidade, eu quero olhar o que eu como, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu leio, quais são os caminhos que eu quero seguir, eu quero me conectar com algo maior, e o que eu mais me identifiquei foi me conectar com este planeta, como ele é verdadeiramente, além do que a gente, né, quando olha para a janela assim, tá cheio de prédios, né? Sim. O que tem além disso, né? Da selva de pedra. Exato. Então foi um processo de conexão. Se nós pararmos para pensar em tudo na nossa vida, não é só na neurodivergência, são todas as questões que envolvem algum ponto de sofrimento, né? Minha especialidade é essa, então eu posso dizer que sim, é possível transformar, é possível ter uma vida leve, é possível olhar para aquela dor com mais amor, né? É possível essas crianças irem pro mundo. A gente está falando de mais, né, de 2 milhões de crianças que têm já diagnóstico, fora aquelas que não foram ainda. Brasil? No Brasil. É muitas famílias, né, que podem olhar para um mundo maior. Essas crianças precisam ir para o mundo, porque elas são o que vão, elas que vão ficar aqui quando a gente não estiver mais. Sim. Né? Isso pensando em gerações. Então, o que mais deu certo, né, pós essa mudança na minha vida, foi olhar com mais integridade. E então entrou todas essas questões da aromoterapia, arte-terapia, musicoterapia, né? Então foi
alguns viés, retiros espirituais, ficar conectada 3, 4 dias ali no silêncio, né, sem nada, desintoxicar a mente, né, do barulho, de pessoas, de situações, isso tudo contribuiu. Claro, uma criança, o que a gente faz? A gente proporciona que ela vem e ela está naquele período para brincar. Criança não é para resolver problema de adulto, não importa o que ela tenha. Sim. Criança não é para ficar na televisão, com regras, né, com Sim. uma rotina. Claro. E não é para ficar no celular. Celular é coisa de adulto, né? Não é para criança. Porque a criança fica muito tempo no celular, quando ela vai para a vida real, ela não sabe nem quem ela é. E a gente precisa saber quem a gente é nesse planeta. Então, tudo isso tem a ver com a neurodiversidade quando a gente não olha para esses outros caminhos. Sim. Que há alternativas, que há solução, se assim você escolher. É uma escolha. Perfeito. Ai, mas então eu tô assim, eu tô assado. No momento certo, você vai despertar para isso. E aí vai encontrar, né, a resposta, como o pessoal que tem responsabilidade, que trata sobre isso, e nós temos que saber que é não cair na promessa de eliminar a dor, seja ela qual for, né, emocional, mental, né, intelectual, física, mas saber o que fazer com ela, para transcendê-la e transformar em sabedoria, em habilidade, né, em soft skills, né? Cada um vai encontrar a sua forma. Acho que cada um é muito único, né? Há grupos de pessoas que vão se semelhar com essa transformação de mudança. Há outras que vão para outros caminhos. Cada grupo de pessoas vai encontrando os seus caminhos. Quem se assemelha mais para essa transformação, né, vai chegando, vai querendo entender um pouquinho melhor, vai despertando para isso. Mas o nosso mundo é tão abundante, né? De seres humanos, né? De mentes, universos. Então... Fora o resto, né? Mas só falando de consciências, né? Penso, logo existo, né? Isso, porque há infinitas possibilidades que elas tragam bem maior, né? Daí a gente tem que pensar, sim, na nossa transformação pessoal, mas também o que aquilo vai causar para um todo, né? Daí a gente se torna um. Sim, coletividade, coletivismo, né? Que é uma coisa que eu tenho pensado também, né? Em termos filosóficos e sociais, e que pode se achar óbvio aquilo que se fala em termos de solidariedade, mas não é. Porque a solidariedade ainda está velada, oculta, sufocada, né, e disfarçada com grandes doses de egoísmo das pessoas, né. Eu achei legal tu citares, abrires, né, essa questão pessoal sobre a adoção, porque nós, não por coincidência, que eu não acredito em coincidências, né, semana passada estiveram aqui 2 moças sobre a Semana Municipal da Adoção. Sim, eu fiquei sabendo desse evento lindo. Que pena que eu fiquei sabendo no dia e não pude me organizar para poder participar. Achei muito incrível. E você pode até colaborar se quiser, porque o Instituto Filhos, que existe, né, depois a gente passa, na edição anterior, 708 do Teoria de Tudo, 706, eu acho, por aí, se tratou justamente dessa questão de que os laços emocionais são diferentes dos biológicos, né? Nós temos muito que se fala por aí, né, na Síndrome de Gabriela, que é uma música dos anos 80, né, do Jorge Amado, da novela, né, que tinha eu nasci assim, você sempre assim, e não vou conseguir mudar. Então, eu acho que isso engessou algumas gerações do Baby Boomer, principalmente, né? Eu não sou Baby Boomer, eu já sou um pouco depois, mas o Baby Boomer é dos anos 40 e 50, eu já sou da década de 60, final da década de 60, mas que estamos convivendo com as tecnologias né, agora a geração Z, com as neurodivergências, aonde se percebe a individualidade, inclusive, mais ressaltada, como tu disseste, né, na tua visão de terapeuta, descobriste, por exemplo, vamos por partes, né? Já percebi que tu prefere segmentar, para mim não ser prolixo também. A comida, né? Como ser neurodivergente ao vivo. É isso, galera. É a vida justo, real. Senão eu vou ficar incompreensível, né? Tá perfeito. Sim, ótimo. A comida, por exemplo, que a gente, né,
não dá bola, como tudo que aparece pela frente, ela muda o teu comportamento psicológico? Foi assim que tu se encontrou? O Gandhi já falava disso. Eu acho que você é o que você come. Uhum. Essa frase, essa sabedoria de frase, se você olhar, começa a se repetir. Eu sou o que eu como. O que você come, você vai se tornar. Isso em termos de comportamento cognitivo, né, capacidade cognitiva, corpo, né? Então, para mim, a alimentação ela é algo muito primordial. Ela não era, ela foi se tornando a partir de processos na minha vida, né? E hoje eu sigo uma alimentação mais naturalista. Não, que eu não vá num aniversário e tem um pedacinho de torta lá e eu não vá comer. Eu sei a consequência que vai dar ali, mas eu evito alguns, né, tipos de alimentos, sim. O açúcar, por exemplo, te dá consequências? Desde a minha infância. Açúcar, eu acho que é o alimento que vem desde a minha infância, assim, que eu já... eu vou chamar assim, rejeito, Sim. né? Comia, não passava bem, eu digo tem alguma coisa errada, e era sempre quando... Então, nós somos um corpo inteligente, a nossa mente é inteligente, nós temos uma sabedoria desde de sempre. Então, biológica, ali, natural, falando, né? Peristáltica, vamos... e ali eu já tinha uma rejeição, que é o que eu vejo muito nas minhas crianças. Às vezes elas estão passando mal, e é alguma coisa que elas estão comendo. Vai na intuição, assim, desperta, olha, acho que é meio parecido comigo. E é o corpo que não foi feito, né, para coisas sintéticas, para coisas que não são vindas de solo, vamos dizer assim. Então, tudo que é muito processado, industrializado, vai dar alguma coisa, porque o nosso corpo não foi feito para isso. É por isso que a gente tem um planeta tão abundante, tão imenso, tão rico, para tanta coisa que não é feita em prédios, em galpões, né? Não. É uma teoria, né? É uma teoria de que o nosso... Uma teoria óbvia. Uma teoria meio óbvia que não foi feita. Então, eu vejo muito que sim, a alimentação impacta em tudo na nossa vida. Quanto mais a gente oferta um alimento que vai causar algum tipo de inflamação, já existe muitos artigos, né, já está tendo comprovações que sim, a alimentação interfere, não é só para quem tem ou não tem algum tipo de condição. Se aquele alimento não foi feito para o ser humano, não foi feito para o ser humano, ponto. Né? E se voltar para a estrutura natural da vida. Sim. É que eu acho que o nosso planeta foi crescendo bastante, né? Então foi tendo muitas facilidades, muitas, né, facilidades no sentido assim, esse aqui é mais rapidinho do que eu ir lá, colher no mercado, buscar algumas frutas, algumas coisas e fazer algo, né? Vai tomar tempo. Vai tomar um tempo. Devido à questão econômica, né? Então, é possível, mas essa mudança que a gente estava falando antes, né? Essa mudança, ela precisa ser com muita disciplina. Sim. E é possível. Então, sim, o alimento... Eu fiz muitas mudanças, assim. E falasse das inflamações, né? Que o açúcar é super inflamatório. E aí... e também, na questão comportamental, até a gente brincava, não. A gente brinca muitas vezes no dia a dia da convivência, mas o caso é muito sério. Nós estávamos numa janta em família, né? E o meu netinho estava bem quietinho, comeu, etc. Depois que ele comeu açúcar e bateu o açúcar, 8 horas da noite ele virou um foguete. Já era agitado, né? Eles ficam muito agitados. A gente fica. Nós somos viciados, né? E bipolares, né? Nesse sentido. Eu acho que o açúcar, ele traz um comportamento de como se fosse para um adulto, assim, do álcool. Fica totalmente alterado. Se fosse fazer umas comparações, assim, como que tu fica depois que você ingere um álcool? Observa a criança como ela fica depois que ela comeu um excesso de açúcar. É verdade. Isso vai... a alimentação, daí não tão específico, açúcar, glúten, leite, enfim. Sim. Mas a alimentação, ela vai conduzir
você a ter ou não uma boa noite de sono, a ter ou não uma boa condição cognitiva, a ter ou não uma facilidade de aprendizagem, se for tratar de criança, ter ou não desenvolvimento de alguma doença ou não. A gente sabe que sim, também tem a ver com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Um quebra-cabeça, né? Bastante, eu chamaria até ali, numa outra metáfora, aquela fila de dominós, né? Interligadas, né? Uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia, né? Não tem como você desligar, por exemplo, quando tu falas. Isso a gente demora para aprender, com graves prejuízos muitas vezes, né? Que se trata, por exemplo, depois de um certo tempo diminui o metabolismo do corpo, queira você ou não. Todos que não morreram vão envelhecer. Então você passa de uma certa idade, você vai comer às 10 horas da noite, que comia anteriormente, não dorme bem, e aí já não dormindo bem, já no outro dia já não trabalha bem, né? Já tem uma série de reações em cadeia. Né? Aí ou toma café, ou toma remédio, ou toma, né, antiácido, e vai se tratando dessa forma cambaleante, eu diria, para a questão de saúde, não é assim, Raquel? Tudo é uma escolha. O que eu escolho para mim vai me trazer benefício a curto, médio e longo prazo? Isso vai impactar aonde? Sou muito questionadora. Acho que isso facilitou muito. Sempre fui muito questionadora. E eu acredito que nesse processo de transformação, o que mais me impactou foi começar a ser questionadora. Questionadora do que eu vivia, do que eu fazia, do que me falavam e do que eu acreditava. E aí eu fui descobrindo que a maioria das coisas que eu fazia ou que eu acreditava não eram minhas, de fato, eram dos outros. Né? Então, esse processo de transformação também é importante. Por que eu trago isso? Porque a gente tem uma facilidade de tecnologia hoje de informação. A gente tem informação de muitos meios. E cada pessoa, cada grupo de pessoas fala uma coisa. E aí, dependendo daquilo que você está ouvindo, opa, né, isso aqui é o certo, eu vou seguir. Se questione, né? Questione, tá, realmente, eu tô comendo bem, isso tá fazendo bem para mim? Ok, é isso. Né? Eu estou fazendo tal processo, tal situação na minha vida pessoal, isso tá fazendo bem para mim? Tá fazendo bem. Vai fazer bem pro todo? Vai também. Então é isso, é você ir se perguntando, se questionando, se colocando ali, né, que vai fazer parte dos módulos do curso, né? Toxinas e detox, por exemplo, né? Não vai fazer como eu, que estava no café da manhã do hotel, tomei 3 copos do detox do hotel, que era bem bom, depois de 14 pedaços de torta. Exagerando, é claro, mas aí não vai, não, né? O detox vai dizer, vem cá. Mas vai fazer parte também, né, dessa ideia. Quando você diz assim tão delicadamente, não, tudo é questão de escolhas, não tem como contestar, porque é fato, realmente são escolhas que a gente faz e o ser humano é indisciplinado, infelizmente. Um pouquinho. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês foi um de grande encontro quando o Dr. Pablo entrou, né, na tua vida. Esta pergunta estava na pauta, você antecipou, parabéns. Como o Dr. Pablo entrou na tua vida? Exatamente assim que eu pensei. Eu já acreditava, já estava em transformações, eu dizia, mas não é possível que não tem ninguém falando sobre isso. Isso há anos atrás, né? Mas não é possível, não é possível. Será que eu tô sozinha nessa? Eu me perguntava, me questionava. Claro. Aí sim, tinha algumas pessoas mais distantes, assim, doutor Lair Ribeiro, né? Tem alguns... Lair Ribeiro, ele é bem focado, né, nessas coisas, eu gosto muito dele. Exato, e tinha, mas eram pessoas muito longes, né, muito distantes, eu digo, bom, uma hora vai surgir pessoas mais próximas e que estão alinhadas a esse novo conceito, essa nova terra, nova era que a gente fala. Eu falo bastante sobre essas teorias. E aí ele surgiu falando tudo aquilo, tipo, ali, então, né, o semelhante se atrai, né, viu, a força do pensamento. Não estava tão doida assim, realmente existe. Nem um pouco. Né, e
vem para somar Uhum. aquilo que a gente pode, através de um aprendizado, Uhum. né? Porque o curso é você ir lá e aprender algo novo e aplicar na sua vida, seja você pessoa comum, Uhum. terapeuta espiritual, holístico, terapeuta da saúde, médicos. Então é um envolvimento de aprendizagem. Assim como a gente pode ir lá aprender só dentro da ciência que tudo é genético, a gente também pode aprender que dentro da espiritualidade tudo é epigenético. A gente pode ter as duas informações e, com muita sabedoria, escolher. A gente pode escolher um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ir fazendo uma integração dentro da gente. Essa transformação, ela não é com a gente ditando alguma coisa. Ela é muito no pessoal, ela é muito no nosso interior. A gente vai ouvir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ó, isso é legal, e vai fazendo algumas conexões. Então, Isso exige uma dose de consciência e livre-arbítrio bem grande, né? Eu só que não quero perder a referência quando tu falaste antes, quando não perde o raciocínio, tá? Que eu sei que às vezes é complicado. Que a vai gente segmentando. que a gente é o que a gente come. Tem o filme do Giordano Bruno, filósofo, né? Que dizia, né, que foi queimado pela Inquisição, que dizia que havia mundos espirituais e outros planetas, etc., que já se sabe que muita gente já acredita nisso hoje, né, mas era 1600. E uma parte do filme ele comparando pessoas a animais, né? Por exemplo, né, o rosto, a expressão das pessoas, tipo, você é o que você come e tal, né? Bem, e o que pensa, o que sente associado àquelas emoções, né? Ponto. Aí continua que agora eu perdi a resposta também que você estava falando, que era. Estava trazendo a conexão, né, da ciência, Exato. né, da genética, mas também a espiritualidade com a epigenética, que daí foi o que tu trouxe lá em 1600 já. Eu acredito que tudo que a gente está abordando aqui hoje não é algo do agora. Não é algo de 100 anos para cá. A gente está abordando assuntos que são milenares, que fazem parte da construção da nossa civilização, do nosso planeta. A gente está falando de uma linha de espaço-tempo, certo, onde a gente vem evoluindo. E eu acredito muito que tudo que estamos vivendo no planeta, e não só na neurodivergência, é sim a transformação, um upgrade cognitivo, eu também acho, do corpo biológico, de um complexo, somos um complexo de muitas coisas, físico, mental, emocional e espiritual, e mais algumas coisas aí que conforme que tu vai aprofundando, tu vai descobrindo. Você tendo consciência desses 4, nossa, tudo fica mais leve. A gente vai, ou tudo junto, eu acho que cada um passa por etapas, como se fosse um joguinho, sabe? Consegue atingir o primeiro chefão, o segundo chefão, o terceiro chefão, quando vê tu tá craque, tu pode enfrentar o master chefão. O que eu quero dizer? Que quando a gente se dedica no corpo físico... Também, né? Então, né? Faz parte. Quando você consegue integrar o corpo físico, que não é fácil, mas é o nosso meio de veículo mais precioso. Não tem outro meio de veículo, é o nosso corpo, né? É o que a gente E nada que a inteligência artificial imite, também não vai conseguir, né? Então, a gente tem mais essa questão aí, né? Que é a tecnologia vindo de vento e polpa, né? Na China, não sei te dizer agora se é exatamente, mas lá no Oriente, as pessoas já vão no mercado e passa a mãozinha, pronto, já pagou ali a sua compra. É bem possível que seja. Né? A gente ainda está no dinheiro, na espécie. Não, mas não vai demorar, porque os bancos estão pedindo biometria. É a mesma coisa que passar o código de barras. Aproximou o cartão de crédito, biometria, tá lá, tu vai botar o dedo na máquina, pronto. Sim. Você já está registrado pelo sistema. Porque além do físico, mental, emocional e espiritual, a gente tem toda a questão da tecnologia, de toda a questão de avanços, o que está indo mais para o positivo, o que está indo mais para o negativo. Eu sinto que tudo que está muito trazendo o malefício, né, não vai conseguir se estruturar tanto assim, né? Porque um compartilhar. Não me faz muito sentido um planeta tão lindo como esse, porque é muito lindo esse planeta. Tão abundante, tão colorido, tão verde,
É. Ter tanta coisa estranha, esquisita, né, quando fica dentro de grupos, de né, pessoas, civilizações. Sim, Não faz sentido sim. o que está acontecendo, que a gente vê de situações que eu não quero abordar, dar nomes, mas nos últimos 20 dias, assim, a gente, né, nas redes sociais, a gente está vendo muita coisa. Né, a gente, desde o início do ano, a gente está vários fatores mundiais e mais localizados, assim. Então, é uma cachoeira de... Para não segmentar numa única filosofia, porque são muitas filosofias espiritualistas que conhecem, desde os maias, né, antigos, que a história não se faz de uma forma linear, o conhecimento não se mantém linear na utilidade das sociedades, né, sempre algumas mentes tiveram, e aí eu acho que entra muito a questão do conceito de neurodivergência, ele pode ser ampliado para muitas coisas, né? A questão da espiritualidade ressignifica essa ideia de somar o que é genético do que é espiritual para um outro ponto de vista, porque a espiritualidade te dá a noção de continuidade, e não apenas de continuidade biológica, de continuidade espiritual. Então isso, né, aumenta a responsabilidade, eu acho, que precisamos agir nessa direção, dentro do conceito das respostas e perguntas, da individualização da consciência. Você não impõe nada para ninguém, né? Isso é impossível, né? Não existe verdade absoluta para ninguém. Deixa livre. Né? Mas claro que agir muda, né? Essas coisas todas, olha, passou muito rápido aqui, nós estamos com 51 minutos de programa. Raquel Paz, que é aqui também organizadora do evento, eu coloquei aqui do curso, né, do pré-evento. Vamos, antes que a gente perca o caminho do serviço, né, o curso que vai capacitar os participantes para atuarem como agentes de cura e transformação na área da saúde, com base nos princípios da medicina integrativa da saúde tridimensional, corpo, mente e espírito. O Cura Absoluta é um instrumento de capacitação e empoderamento, oferecendo conhecimento prático e acessível para todos que desejam agir na própria saúde ou ajudar outras pessoas de forma natural e com base em evidências. Amplia um pouquinho, por favor, né, para que a gente possa, assim, resumidamente, né, convidar o pessoal a participar do evento que nós chamamos de pré-evento, né? Deixa eu só citar aqui, antes disso, que a Jéssica e esse Drago escreveu aqui: que lindo o teu trabalho, parabéns. Muita gratidão, muita gratidão. É uma honra para mim poder cumprir, né, com essa missão e trazer essa leveza. E nessa missão, então, estou promovendo o evento, que será dia 8 de junho, né, daqui alguns dias, se for ver, já estamos finalizando maio, em Fazenda Souza, na colônia Pouso Alto, né, para quem já quer pesquisar ali no Instagram. E a colônia Pouso Alto, né, está também nos apoiando, e junto com esse apoio veio a Unicesumar contribuir, né, porque, querendo ou não, é um curso, é um conhecimento, né, ensinar as pessoas algo novo. Né, algumas teorias que já se conhece, outras que vai potencializar, né, e junto com tudo isso, eu entro com a fonoaudiologia, com o mundo neurodiverso, com as práticas integrativas. E nós temos um grande amigo que estará junto conosco, que é o Lucas Lisotti, né? Ele vai trazer a terapia vibroacústica, né, o Soul de Healing. Então ele vai fazer, né, ali grupos, né, tratamento ali com grupos, com pessoas individuais. Ele vai estar trazendo esse conhecimento que para muita gente é algo novo. E eu diria que é maravilhoso. Quando você me perguntou que tipo de terapias você já fez, essa é uma. Que legal. Me ajudou muito no meu corpo físico, né, em questões que na época eu estava passando, e no meu emocional. A gente também está passando por uma
transformação mental, emocional do ser humano, né? Sim. Então a gente Muitos está vendo estão com medo do apocalipse, né? Por João Evangelista, mas Eu acredito que a gente vive aquilo que acredita. Eu acredito que a perfeito. gente vive aquilo que acredita. Boa, Então, boa. se você acredita nessa hipótese, pode ser que a sua vida vá se alinhar a isso. Mas se você acredita na vida, na abundância, né, nas coisas boas, não trazendo assim, nossa, a vida dela é perfeita. Gente, não é. Não, falamos disso o tempo todo, né? Não é. Mas é o que eu acredito. Eu acredito numa vida Uhum, boa, gostosa, iluminada, uhum, um dia chorando, o outro feliz, mas naquele dia que eu chorei, eu aprendi, uhum. e naquele dia que eu tô sorrindo, eu aprendi também. Exato. Então a gente vai, né, sendo humano, Uhum, mas com mais consciência, com mais leveza, né, com mais presença, uhum, né, no momento do aqui e agora. Também não ser capacitista, né, só aqui e agora, não. uhum. A gente é um todo, Sim. né? Tu Uhum. trouxe essa frase, né, que a gente tem o Uhum. livre-arbítrio, Exato. enfim. Então o evento ele proporciona isso, essa quem divulgação do curso. E quem quiser participar deste pré-evento em Fazenda Souza, como é que faz? O evento vai ser aberto ao público. Uhum. A gente decidiu fazer assim dessa forma, Uhum. né? Vai ter ali as divulgações e já tem o link pronto para o curso que será em agosto aqui na Unicesumar, Opa. que será o dia 16 e 17. E isso, daí o Dr. Pablo vem dar esse curso presencial, porque tem muita prática dentro Legal. desse curso. Então, tu vai aprender a teoria, mas tu vai ter muita prática. Então, tu vai sair sabendo como lidar com a teoria Uhum. e como lidar na prática, no dia a Perfeito. dia, na sua vida e na vida daquilo que você quiser integrar, seja no seu consultório, na sua clínica, no seu meio de trabalho holístico, né? Uhum. Porque como ele é aberto ao Uhum. todo, Uhum. então daí cada um vai aplicar de alguma forma, de algum jeitinho. Tem uma rede social já do evento? Já posta algum link? A gente tá com turbinado no Instagram, Uhum. mas lá na minha página Eu Sou Hack Paz, né, tá lá Procura lá, o Hack evento. Paz no Instagram. Isso, mas também Tá. tá na Unicesumar, Tá também bom. tá na Colônia Pouso Alto, Perfeito. né, também tá com o Lucas Lissotti, então tá espalhado ali no Instagram. Eu foquei mais no Instagram, Certo? mas, né, Sim. Vários caminhos. vários caminhos. Que bom. Passou muito rápido, muito bom conversar contigo, foi um prazer. Prazer foi todo meu, muita gratidão. É muito bom a gente poder falar abertamente sobre tantos assuntos, É né? verdade. Aham. E que fazem a vida, né, mais consciente, eu diria, né? Consciente. Muito bom. Foi um prazer, eu repito. Muito obrigado, gratidão Muita igualmente. gratidão. Valeu. Gratidão. Um abraço a todos, um beijo no coração de cada um. Legal. Teoria de Tudo fica por aqui. Vale a pena você voltar a acompanhar novamente este programa, ter a ideia do que aqui foi tratado, porque você pode, né, como disse aqui a Raquel no próprio programa, escolher, né, dentre muitas opções de coisas boas e saudáveis e propostas inteligentes e espiritualizadas, aquilo que serve para a tua rotina, mesmo que seja para pequenas mudanças, né, falando milimetricamente, uma mudança de uma reta muda a direção lá no infinito. Então você pode fazer essas mudanças num curto espaço de tempo e transformar isso em grandes conquistas. Teoria de Tudo abrange sempre esses temas. Para você, em programas que ficam guardados na nossa biblioteca digital, você pode acompanhar por toda a plataforma. Muito obrigado, até o próximo. Teoria de Tudo. Tchau, tchau. Conversa